Eu costumo dizer que o Brasil precisa de um presidente honesto para ter a Deus no coração. E o que acontece conosco, comigo, não é obsessão. Eu entendo que seja uma missão de Deus. E como aprendi, no meio dos senhores, Ele não nos dá um peso maior que nós não possamos carregar. Mas esse peso não carregarei sozinho. Costumo dizer, se a gente atingir esse objetivo, vai ser difícil, mas mais difícil ainda é permanecer naquele local com todas as maldades que existem naquele espaço tão reduzido que é a região dos três poderes. Alguns acham que é impossível mudar. Eu deveria buscar maneiras de como negociar com o parlamento, já que sempre foi da forma como vocês sabem que ele foi até o momento. Eu digo o seguinte, se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Acredito que chegamos a um ponto no Brasil que ou nós conseguimos o ponto de inflexão agora, final do ano que vem, ou lamentavelmente, daí sim, só um milagre para nos salvar. Mas Deus opera isso através de nós. E nós é que vamos decidir o futuro da nação. As coisas mais elementares e absurdas acontecem em nossa pátria. Coisa que não era nem para você estar falando, porque era para ficar esquecido. Mas as nossas escolas, desde a tenra idade, há uma doutrinação e uma perversão das nossas crianças. Miséria. Sinais dos tempos, talvez, né? Mas a gente volta para o meu lado aqui. Quem sou eu? Eu sou da região mais pobre do estado de São Paulo, Vado Ribeiro, mas na verdade é riquíssima. Há pouco tempo descoberto ali riquezas minerais incalculáveis. Fiquei 17 anos no Exército Brasileiro, 2 anos como vereador no Rio de Janeiro, estou no 7º mandato de deputado federal. E por incrível que pareça, o que me fez aparecer no Brasil foi exatamente os ataques. Basicamente em 2010. Quando andando no corredor da Câmara, eu vi que algo esquisito estava acontecendo naquela sala, porque o traje, né, daquelas pessoas não condiziam com a realidade. Seria a mesma coisa se olhasse para o outro lado e visse o pessoal de biquíni dentro do Congresso. Não cabe isso aqui. Ninguém vai falar com um juiz de bermudas. Vai com, no mínimo, né, uma roupa condizente ali. E ali eu descobri então, tudo eu peguei depois, né, que ninguém pode dizer que eu estou falando pelos cotovelos, qual era o plano ardiloso em cima das escolas. O material que os pais não querem para seus filhos. Não condeno quem tenha esse comportamento, ou se porventura nasceu assim. Não sou cientista para falar sobre isso, mas a realidade está ali. Os pais não queriam aquilo. E daí, então, começou a render o primeiro rótulo, né, homofóbico. Mas mantivemos o fogo e hoje em dia, apesar de muitos cristãos, em especial evangélicos, ter aparecido nessa luta contra aquele tipo de material, hoje em dia nós acompanhamos, na verdade, onde eles queriam chegar. Eu consegui atrasar o plano deles, não consegui eliminar. Se eu chegar lá em 2019, eu boto o ponto final. E isso, obviamente, né, tem que ver com a família. Eu acho que o maior patrimônio de um homem e de uma mulher são seus filhos. Claro. Eu tenho 3 aqui, tenho uma enteada de faz 15 anos agora, mais um garoto de 19 e mais uma filha de 16. Confesso, de 6. Confesso até o que me dá muita força é ela. Nós aqui sabemos que um dia nós partiremos. É uma realidade que até Lázaro, que ressuscitou, voltou, né? Então nós partiremos. E aqui entre nós,
quando se tem uma certa amizade, a gente fala, olha, quem passou dos 60 já está no lucro. Eu já passei dos 60. Só uma tomada. E resolvi sair da zona de conforto que é ser parlamentar no Brasil. Ser parlamentar no Brasil é estar no paraíso vivo. Tem muita coisa lá. E resolvi então falar o que a gente tem que fazer para chegar lá. Diga tanta gente, eu não vou dizer nem cultura ou conhecimento, eu não tenho humildade para assumir um cargo como esse, e chega lá e a gente se revolta, né, com o que está acontecendo, ainda mais quando se compara com outros países. Eu costumo dizer, né, olha que Israel não tem o que eles são, olha que nós temos, nós não somos. Poxa, o que está faltando? Na minha ida do ano passado lá, conversei com uma viagem rápida, 8 dias. Pô, como é que se cria peixe no deserto? Como é que eles plantam também no deserto? Tá, ok? Eles têm a sua garantia alimentar, exportam uma parte para a Europa, a sua tecnologia. Eu fui na Embraer deles, né? Muitos brasileiros lá, nossos cérebros saem do Brasil. O que o Brasil está precisando para começar a mudar? Mas não é da garganta para fora. Se eu quisesse me arrumar, eu já teria me arrumado. Talvez tivesse alguma lista aí agora aparecendo, aquelas listas famosas lá as pessoas têm conhecimento. A honestidade não é virtude, é obrigação. Tá? E a gente, então, tomei algumas providências, não é o caso de falar aqui, que são muitas coisas que foram tomadas, fiz um planejamento, e em 2015 comecei a rodar o Brasil. Como é que o Roraima, o pessoal passa a necessidade lá com o subsolo mais rico do mundo, com biodiversidade? Como é que aquele estado não tem energia? Metade vem da Venezuela, outra metade uma termoelétrica. Eu até brinquei, né? Fui lá fazer uma palestra de 30, 40 minutos, falei por 4 horas e meia. No meio da palestra eu falei, a Amazônia é nossa? O pessoal falou, não. É um tema para te debater alguns minutos. E no final, eu falei, se eu fosse rei de Roraima, em 20 anos teria uma economia próxima do Japão. Dado o que tem ali. Quando eu estive no Amazonas, estudando a região também, eu falei, vocês aqui estão vivendo em favelas, cujo subsolo é uma serra pelada. O que precisa? O que está errado? Como é que tem que começar a mexer? Como se resolve o problema sem dinheiro? Um dos objetivos de estar nos Estados Unidos, que eu adoro essa pátria aqui, a tenho como referência, como Israel, Coreia do Sul, Japão, entre poucas outras. O que a gente poderia fazer com o governo americano, caso chegue, em parceria, para o bem nosso e do povo daqui também. Porque tudo que é bom, os dois lados têm que lucrar, como um casamento. Os dois têm que ser felizes. Se um só for feliz, não vai dar certo. Vai vir desarmonia o tempo todo. Temos preocupação porque o mundo, que é mais velho um pouquinho aqui, já viu aquele joguinho de war. Está jogando dadinho, ganhando país, e é um jogo bastante simples, né? Alguns países jogam war no mundo, como a China, que está se tomando conta das nossas riquezas. Nós temos que explorar as riquezas, sim, até com outros países, sim, mas em parceria, não em concessão. Como a China, que tem montanhas de dinheiro, e a China é um grande parceiro comercial nosso, mas, no meu entender, deveria ser os Estados Unidos, até por uma questão de valores. E o objetivo dessa aproximação é isso. Nós estamos, nos próximos anos, talvez, como está aí na política brasileira, nós não tenhamos mais aquilo que é muito importante num país e numa família, a garantia alimentar, que vai estar na mão de estrangeiros, as nossas terras agricultáveis. O Brasil é um país que não tem uma economia saudável, até por questão de segurança. Eu não saio à noite na Barra da Tijuca, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro, para comer uma pizza com a minha família, porque eu temo uma insegurança. Nós temos que importar leis que existem nos Estados Unidos para tentar botar em vigor em nosso país. Eu estudo a legislação aqui. Eu não quero a maldade para ninguém, torturar, matar, nada disso. Mas quem erra,
e é de forma consciente, e é quanto mais, essa pessoa tem que sair do convívio da sociedade nossa. Porque o que eu mais temo, né, não é pela minha vida mais, certo? É da minha esposa e meus filhos. E agora 2 netas também. Então, com esse sentimento, é que eu fui um verdadeiro cigano pelo Brasil, né? E a segunda viagem minha, temos audiência com autoridades americanas aqui também, né? É buscar aqui, é aperfeiçoar, é consolidar propostas para mudar o Brasil, mesmo sabendo do problema que se chama o que de gargalo Parlamento Brasileiro. Nós temos um plano que eu acho que dá para, com eles, né? Mesmo com eles, e alguns dizem, apesar deles, dá para a gente vir um pouco mais aqui para o norte aqui. Então essas pequenas propostas, né, que passam pela base familiar, é costumamos falar muito em câncer, né? Aquele pequeno nódulo que, se não tratar, o corpo vai embora. Se nós não tratarmos a família brasileira, o país sucumbirá. É verdade. Isso é o alicerce, como eu falei aqui, né? Alguém que seja... O que é um palavrão, lamentavelmente, no meu ciclo de amizade em Brasília, que eu frequento. Ser honesto, eu só dar um esboço, um sorriso, né? Ser patriota, pô, qual é a tua, cara? Né? Entendeu no coração que, por incrível que pareça, eu vejo que tem muita gente que tem vergonha de falar isso daí. Ou só fala quando está num ambiente como esse. Então a gente vê os políticos frequentando ali púlpitos, né, de igrejas, e a gente sabe que depois das eleições vai ser tudo diferente. Tudo diferente. Tá? Eu até me permito, para encerrar aqui agora, eu não quero falar do ministro para evitar, a gente não vai ter problema, que é uma verdade, mas teve um ministro do Supremo Tribunal Federal que, de forma monocrática, suspendeu a eficácia de leis de uma lei igual, né, em vários municípios do Paraná, que falava da ideologia de gênero. Daí, conversando com um grupo bem pequeno de evangélicos de janeiro sobre esse assunto, né, eu falei, quem é evangélico dos 11 que estão no Supremo? Pode ser que tenha, mas eu desconheço. Agora, o público evangélico é enorme, decide, como decidiu, inclusive, a última eleição de Dilma Rousseff. Cada um tem o arbítrio, cada um tem o arbítrio de decidir e votar quem bem entender. Nós aprovamos em 2015 o projeto Meu Voto Impresso, tentaram derrubar semana passada, não conseguiu derrubar, por enquanto está valendo para 2018. A primeira medida que eu tomei para poder disputar uma eleição e acreditar, se ele votou em mim, vai ser contado o voto dele. Então, não tem os dois, vai ter o eletrônico e a cédula, vai automaticamente cai lá. E eu, a partir do dia seguinte, se eu quiser saber na tua sessão como é que foi a votação, o senhor tem como saber, né? E daí é feita a recontagem manual e tem que bater 100%. Eu acho que, e olha só, em 2014, Dilma Rousseff esteve em Quito, no Equador, e decidiu ali na Unasul a criação de uma unidade técnica eleitoral sul-americana. Ou seja, essa esquerda descobriu que a chave do sucesso é usar as armas da democracia fraudadas. Ponto final. Eles têm um núcleo que é inteligente. Nós não podemos dispensar isso. Como criaram também lá uma academia militar de defesa sul-americana. Ou seja, mais ou menos o seguinte, né? No futuro, no Brasil, o coronel que não levantasse a mão e falasse viva Lula, não seria general. E na análise de conjuntura do PT de 2015, onde eles escreveram onde erramos, quer dizer, aí os caras do lado de lá erraram, né? Que quando você erra, você não escreve. Eles escreveram, graças a Deus, escreveram. E entre as conclusões era que não promovemos ao generalato os coronéis e mar e guerra pelo critério democrático. Dá para você entender o que é o critério democrático para gente que adora Maduro,
para gente que chora barris de lágrimas quando o Fidel Castro morreu. Então é esse tipo de gente, como o PCdoB do Brasil, que adora o regime norte-coreano. E graças a Deus aconteceu isso, né? Ficamos temporariamente livres deles, mas eles continuam encastelados no governo ainda. Aparelharam muitas instituições, o judiciário, grande parte, legislativo, sem comentários, o executivo, todos, diretorias, ministérios, e até gente nossa do nosso meio, eu, militar, tem alguns também que a gente conhece, né? Eu duvido de vocês também, tem alguns também, que tem esse viés, mas nessa cura eu acredito, Deus pode curar essas pessoas. Para ser sincero, meus senhores, eu me apresento aos senhores, não estou fazendo campanha política, ninguém pode fazer uma campanha política em 45 dias, eu tenho obrigação de conhecer o Brasil e um pouco do mundo, se eu quero me propor a isso, se bem quem vai realmente, né, gerir a nação serão os ministros, por isso, ministros, e o chefe da nação tem que ter um conhecimento geral e conduzir a parte política. Precisamos de no Brasil, um político P maiúsculo, que saia, quando sair do Brasil, que seja para conversar, dialogar, buscar acordos e não pagar vexame como nós temos assistido nos últimos anos, em especial os anteriores do atual presidente da República, lamentavelmente. Eu não queria que acontecesse com nenhum deles, mas vem acontecendo. Mas, sincero, eu fico aberto a perguntas, né? E o meu grito de guerra lá no Rio é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Maravilha.